Olha, eu não vou ficar nervoso nesse vídeo, pelo menos tento não ficar, porque, sendo bem sincero com você, já não dá nem mais raiva ver jogo do Santos. Dá pena. Dá dó. É um sentimento de pena que dá em ver este bando vestindo a camisa do Santos. Porque hoje, o Santos não tem um time. O que foi apresentado nessa noite no Morumbi, se você falar pra mim que isso é um time de futebol, eu vou falar que você tá mentindo. O Santos foi hoje pro Morumbi para disputar um outro esporte, e não futebol. O que nós vimos nessa noite foi pavoroso. Foi de dar dó. Deu pena do Santos em campo. O Santos claramente no final do jogo estava torcendo para o jogo acabar. O técnico do Santos colocou o Escobar como ponta esquerda, até mais recuado do que isso, como meia pela esquerda, nem sei o que ele tentou fazer ali, porque ele ficou com medo de tomar uma goleada. O próprio Santos entendeu que, mediante o que foi apresentado em campo, era melhor evitar uma goleada. E foi o que o Santos pelo menos conseguiu fazer. Porque de resto, é um time sem alma, é um time cheio de bunda moles. E eu fico pensando, como um time vai dar certo, se é que a gente pode dizer que é um time, mas como o Santos vai vencer uma partida enquanto o João Schmidt é capitão da equipe. O João Schmidt, que não tem nenhuma intensidade dentro de campo, um jogador morto em campo. O João Schmidt, quando ele está no meio de campo como o primeiro volante do Santos, ele é um jogador a menos para o Santos. Por isso que eu disse no último vídeo que o Santos vai sofrer e muito sem o William Arão. Porque o João Schmidt é um jogador nulo em campo. E a postura dele após a partida, na entrevista, mostra o porquê esse cara não tem condições de ser capitão do Santos, que é uma vergonha, e esse cara vestir a camisa do Santos como titular. Ele não pode. Ele não pode. Ele foi contratado para o Santos na Série B. Na Série B até entenderia ele ser titular. Agora, na Série A, já fazem quase 3 temporadas que esse cara está como titular do Santos. Isso é uma vergonha. Isso mostra um nível patético do comando de Marcelo Teixeira, se é que podemos dizer assim. O João Schmidt foi para a entrevista, perguntaram para ele, e o que aconteceu? O juiz xingou o Vinícius Lira, ao invés dele defender o companheiro de equipe, ele é um bundão e fala, não, eu não vi. Meu amigo, você é o capitão da equipe. Você tá ali para brigar pelos seus jogadores. Todo mundo, até o jogador do São Paulo, admitiu que o juiz xingou. E você chega lá e vem falar, não, é que eu não vi. Meu amigo, deixa de ser bunda mole. Você é o capitão do Santos, nem para isso você serve, nem para reclamar da arbitragem. Como é que a gente quer esperar algo de um time, se é que podemos dizer assim, que não tem alma, que não briga pela bola? O Rony foi o melhor em campo do Santos, por quê? Porque a mentalidade do cara é outra. Ele estava treinando com outro treinador, com outro elenco. Ele chegou no Santos trazendo consigo a outra mentalidade. Não é uma mentalidade de derrotado que nós vemos dos jogadores do Santos. O Santos entra em campo sempre como derrotado. Já é um time limitado, já é um time mal treinado. E é um time extremamente sem alma. Não tem alma. Jogadores bundões, cagões, jogadores que não têm culhão para jogar com a camisa do Santos. E eu prometi que não ia ficar nervoso, mas é difícil. É difícil. Você vê Schmidt como capitão do seu time e não defende o seu jogador na entrevista pós-jogo. Como pode? Como pode? E vamos lá, hein? Eu quero saber agora se hoje a seita defensora do Vojvoda vai atacar nos comentários. Porque montou-se uma seita para defender o Vojvoda. E eu vinha defendendo aqui, vinha falando, ó, o elenco é ruim, o elenco é ruim, o elenco é ruim, a diretoria é muito culpada, é a principal culpada, e eu concordo. Mas hoje tem o dedo do técnico nessa derrota. Porque o Santos, e não é de hoje, são vários jogos consecutivos, o Santos vem jogando como um time sem alma, um time que não demonstra, na verdade ele demonstra um padrão de jogo, um padrão de um time sem alma. O Santos não demonstra capacidade de trocar passes de 3 metros. O Santos, mais uma vez, eu falei isso aqui no último vídeo, falei isso também no vídeo logo após o jogo contra o Bragantino. O Santos não tem jogada pelo meio. Isso é treinador. É o treinador que tem que fazer o time jogar por todos os lados. Só que o Santos só joga pelas pontas. Não tem uma jogada por dentro. Por quê? Porque o treinador só sabe jogar pela ponta. O São Paulo estava jogando com 3 zagueiros. Não fazia sentido você jogar pelas pontas. E o Santos insistia novamente em cruzamento. Por quê? Porque não tem jogada por dentro. É só jogada pelas pontas.
E o Roleiser é outro jogador que representa esse time. Um cara que foi pago 11 milhões de euros pela contratação, a mais cara da história do Santos Futebol Clube. E esse cara, em 30 minutos que esteve em campo, foi um vexame, assim como todo o restante da equipe. Mas é um jogador que até agora não apresentou nada de positivo, a não ser um gol contra o Palmeiras e um bom jogo contra o Fortaleza. É um cara que deveria vestir a camisa e honrar o que ele ganha por salário. Honrar o que foi pago na contratação desse jogador. É um jogador sem alma. Sem alma. É o Enroleiser. O Enroleiser. E também tem grandes defensores. Uma grande quantia de defensores para um jogador que até agora não fez nada com a camisa do Santos. Nada. Me diga, se não for aquele gol contra o Palmeiras, o que ele fez? Um jogador sem alma, que foi substituído no começo do jogo. E nem para ficar bravo ele fica. Nem indignação o cara demonstra. É um bando de jogadores sem alma alguma. Jogadores patéticos que não mereciam vestir a camisa desse time. Não mereciam. Mas o pior é a torcida que não merece ver esses caras em campo. É a torcida que não merece. Hoje o time do Santos mostrou, ou se é que é um time, esse bando mostrou que não é treinado. E eu disse no vídeo ontem de pós-jogo, melhor, de pré-jogo, o Santos não treinou. Teve condições climáticas, é verdade, mas teve um comentário muito bom. Aqui eu não lembro agora quem fez, eu não me lembro agora se foi Fabrício, eu não me lembro agora o nome, peço perdão. Um comentário excelente, acho que foi o Anderson que comentou. Ele colocou assim: se esse time, treinando várias vezes, não ganha, imagina só na conversa. Foi um excelente comentário. Porque se esse time, que diz que treina, não ganha um jogo, imagina quando não treina. Foi o que a gente viu. Já era esperado. Nos comentários aqui de pré-jogo, ainda havia algumas pessoas com esperança, mas a grande maioria falando, o Santos vai perder, porque já era esperado. É um time que não tem treinador, é um time que não tem um padrão tático, é um time que não tem jogada por dentro, é um time que não tem elenco, é tudo errado nesse time. O Santos hoje ele está vivendo e sobrevivendo com a história. Porque dentro de campo a gente não vê futebol e fora de campo a gente não tem uma diretoria. E do que adianta o Alexandre Matos ir lá esbravejar com o treinador, sendo que nem o trabalho dele ele sabe fazer? Trouxe Bilal Brahimi, que agora está tentando empurrar para qualquer equipe. Trouxe o Cabaleiro e agora está tentando se livrar do cara. Só que é dinheiro que o Santos teve que investir na contratação. Alexandre Matos é uma vergonha. Marcelo Teixeira é outra vergonha. E o que o Santos fez hoje em campo com o seu treinador foi uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha completa. E vai ser outra vergonha na quarta-feira. Porque não tem de onde a gente ter expectativa. O que vai mudar para o Santos mudar e vencer o jogo na próxima quarta? O que vai acontecer de diferente? Eu não consigo mais ver João Schmidt em campo, de verdade. De verdade. É um time sem vontade, um time que é a cara do João Schmidt e do Roleiser. O Santos hoje é a cara desses dois jogadores, Schmidt e Roleiser. Jogadores, o Roleiser é aquele cara que roda, roda, roda e não sai do lugar. O Schmidt é aquele cara que anda de lado e toca de lado ou para trás. Na hora de marcar, ele abandona a marcação e deixa os dois zagueiros sempre vendidos. É um volante que não tem condição de ser titular com a camisa do Santos e ainda é capitão. Vamos falar dos jogadores. O Brazão, se não fosse ele, o Santos tinha tomado 5, 6. Esse cara, ele é um Noé. O Brazão é um Noé, porque ele carrega muitos animais dentro da arca. O Brazão é o Noé da vila. O Brazão é o Noé da vila. É esse cara que carrega um monte de animal, um monte de burro dentro da arca. O Brazão é o Noé da vila. Nota 6 pro Brazão. O melhor em campo do Santos. Igor Vinícius. Igor Vinícius está demonstrando porque o São Paulo mandou embora de graça. Nota 2 para ele. Partida horrorosa dele, deixando muito espaço na marcação. Ele ia marcar pressão e deixava as costas dele totalmente abertas. Para que ele ia marcar pressão lá no campo de defesa dos caras? Lá na linha de fundo? Qual é o sentido? Isso mostra que não tem treinamento nessa marcação-pressão. Isso mostra que a marcação-pressão do Santos é tentar demonstrar vontade, porque vontade eles não têm. Adonis Frias não teve culpa nos gols. Nota 3. Zé Ivaldo, nota 3. Também não teve culpa nos gols. Vinícius Lira. Esse menino ele só tá no profissional porque o Souza, que era o titular do time, foi vendido no começo dessa temporada. E aí caiu a bucha no colo do menino. Porque o Escobar não tem condições de ser titular. Ele pode jogar um jogo ou outro. Esse jogo até acho que o Escobar faria sentido. Mas o Vinícius Lira tá vendido e tá perdido. Ele precisa ainda melhorar muito, evoluir muito na carreira. E nem vou jogar cal na carreira do menino, não. Mas ele não poderia ser titular, né? Mas não tem outra opção, por isso que o menino, a bucha cai no colo dele. Ele participou do lance do segundo gol.
toda a defesa do Santos à frente, fizeram a linha de impedimento, ele foi o último a sair, saiu atrasado. E ele defensivamente deixa muito espaço. Então não tem como defender o menino nesse jogo, infelizmente. Nota 2 pro Vinícius Lira. João Schmidt. Como esse cara é capitão do Santos. Nota meio. 0,5. Meio. Para não dar 0, igual foi a última partida do Alexis Duarte. Gabriel Menino. Nota 1. Nota 1 pro Gabriel Menino. Foi expulso com uma meninice, com uma criancice. Partida patética do menino. Ele tinha cartão amarelo. Para que vai dar um carrinho daquele? Sabia que ia ser expulso. Claro que não ia mudar nada no jogo. Porque o Santos com 11 já estava sofrendo uma grande pressão. Mas isso colaborou para que o Santos tivesse a derrota. Então, nota 1 para ele. Barreal, nota 3. Foi um dos que tentou pelo menos alguma coisa e foi quem finalizou pelo lado do Santos. Roleiser. Nota 1. Esse cara é a cara do time do Santos. Um time sem alma. Roleiser é um jogador sem alma. Gabigol. Nota 1 também. O que ele fez? Não fez nada. Não fez nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o Santos não cria jogada por dentro. O Santos toca para os laterais ou para os pontas e cruza a bola na área. O Santos não tem jogada ensaiada, o Santos não tem jogada de tabela, o Santos não tem jogada em que ele chega pelo menos na linha de fundo e toca para quem está vindo de trás. Por quê? Porque não tem ninguém por dentro. O Santos não tem nenhum jogador por dentro, é somente jogadores nas pontas. Repare bem e veja se eu estou falando alguma besteira. O Santos não chuta uma bola de fora da área. Chutou com o Gabriel Menino contra a Chapecoense. Mas reparem todos os gols que o Santos fez desde o ano passado. Me diga quantos gols foram feitos da entrada da grande área. Quase nenhum. Porque o Santos não tem jogadas por dentro. É somente jogadas pelas pontas. Isso é problema de treinamento. O treinador não treina de outra forma. É um treinador que até o momento está mostrando ser de uma nota só. Miguelito, pouco fez. Nota 1,5. Dos que entraram, Zé Rafael. Que é isso, Zé Rafael? Que partida horrorosa. Você entregou o primeiro gol porque a bola estava totalmente no seu pé, sob o seu domínio. Tinha o Igor Vinícius livre do outro lado. Era só tocar a bola pro cara, você foi levando. Perdeu a bola, gol dos caras. Se você tivesse tocado a bola em velocidade, se você fosse um jogador hábil, você conseguiria soltar aquela bola para alguém melhor posicionado. O que você não é. E por isso que você está no Santos. Porque hoje no Santos, somente os refugos é quem chegam. São somente jogadores que não estão rendendo em suas equipes, e aí o Santos vai lá e fala, vamos lá investir e pagar R$1 milhão por mês para esse cara que não está rendendo lá na equipe dele, porque quem sabe ele volta a jogar bola. É o Zé Rafael. Nota meio pro Zé Rafael. Igual o Schmidt. Pro Rony. O Rony foi o melhor jogador do Santos. Porque ele veio pro Santos, e nessa partida ele demonstrou, ele veio pro Santos com outra mentalidade. Ele brigou por todas as bolas. Ele foi um cara que tentou sempre criar jogadas em velocidade. Foi um cara que tentou. E por ele ter tentado ser diferente do restante do time, desses cabeças de bagre, que não tem condições de vestir a camisa do Santos, por conta disso, eu vou dar uma nota 4 pro Rony. Da linha, ele foi o melhor jogador, sem dúvida alguma. O restante do que entrou, Lautaro. Olha, eu estava conversando hoje com um colega enquanto assistia o jogo, com um amigo, e eu disse que o Lautaro, eu acho que ele sempre joga na posição errada. Porque o que falta no Schmidt, o Lautaro tem. E o que o Schmidt tem, que é bem pouco, o Lautaro não tem. O Lautaro não tem controle algum de bola. O Lautaro ele tem dificuldade em dominar uma bola, em matar a bola no pé. Ele tem essa dificuldade. O Schmidt, ele é um jogador que ele tem dificuldade de correr. Ele não corre. O Lautaro corre. Então, ao meu ver, e não quer dizer que eu queria que o Lautaro fosse volante no Santos, mas o Lautaro joga na posição errada. Se ele não tem qualidade com a bola no pé, e ele sabe marcar, por que ele não é volante então? Não quero dizer que o Vojvoda tem que colocar esse cara de volante, mas ele está na posição errada, esse cara não é atacante. Até porque em 500 mil jogos da carreira ele só tem 30 gols no profissional. É um cara que não pode ser atacante no Santos. E ele é um atacante que entra no lugar do centroavante. Então, eu não sei o que falar. O porquê desse cara estar jogando no Santos, nota 1,5 para o Lautaro. O Mike e o Escobar, coitados, entraram para tentar segurar o resultado, pouco fizeram, uma nota melhor, sem nota para cada um dos dois. Olha, desculpa se eu esbravejei, e eu não gosto de esbravejar, mas é que dá pena de ver o Santos em campo, né? Dá pena. E eu quero saber agora se o Marcelo Teixeira e o Alexandre Matos ainda pensam que o elenco do Santos é maravilhoso. Porque até o momento o Santos trouxe 3 contratações, 3 jogadores que estavam na reserva em suas equipes. Será que em algum momento Alexandre Matos e Marcelo Teixeira serão capazes de contratar um jogador que é titular em sua equipe? E eu não estou falando aqui para poder investir milhões, não. O São Paulo contratou um cara que era meio-campista, titular do Mirassol.
E esse cara hoje deu um banho no meio de campo do Santos, que é o Danielzinho. Ele era titular no Mirassol. Tava aí dando sopa, o São Paulo contratou o cara, o São Paulo tem tantos problemas financeiros quanto o Santos. E eles foram lá e contrataram um cara titular do Mirassol. O cara estava em alta. E por isso o cara vem jogando bem. Já fez gol na temporada. Já o Santos contrata jogadores que estão na reserva. Aonde estão? Jogadores que estão sendo empurrados, escorraçados pela torcida. O cara já chega no Santos pressionado. O cara já chega no Santos em baixa. O cara já chega no Santos com o espírito derrotado. E é por isso que o Santos hoje é um time derrotado, porque é cheio de refugos, jogadores que estavam sendo escorraçados aonde estavam, e hoje eles são solução no Santos. O Santos traz esses jogadores como solução, e nenhum deles é. Por isso que o Santos tinha que tentar buscar algum jogador assim, mas o Alexandre Matos só traz jogador que ele conhece. Ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro, ex-Atlético Mineiro. Repare bem, até agora, das contratações do Alexandre Matos, pelo menos 80% são jogadores que já jogaram enquanto ele esteve em alguma das equipes. Repare bem. Então, infelizmente, enquanto o Santos estiver na mão desses caras que acham que são grandes dirigentes do futebol, o Santos vai ficar enrolado. É mais uma vez brigando para não cair. O próximo jogo do Paulistão é contra o Noroeste. O Noroeste está atrás do Santos, lutando para não cair. Se o Santos perde fora de casa, o último jogo da primeira fase vai ser decisão para evitar rebaixamento. De novo, hein? O Santos entra em qualquer campeonato lutando para não cair. Até no Paulistão. Tá difícil. Tá muito difícil. Quero saber a sua opinião. Você sabe que aqui no Mundo do Santos a gente conversa. Ainda que você não concorde com a minha opinião, com respeito, coloque aí nos comentários o porquê que você não concorda. Tem problema. A gente pode conversar. Agora, com respeito, não precisa xingar nem a mim e nem as outras pessoas. Com respeito, se você discordar da opinião de alguém nos comentários, coloque lá com respeito também, tá bom? Vamos fazer diferente do que fez o árbitro hoje. O árbitro xingou o jogador do Santos e até os jogadores do São Paulo defenderam o Vinícius Lira. E o capitão do Santos não teve coragem e culhão para fazer isso. É isso que eu tenho para falar. Desculpa se me excedi. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.